A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos para mais uma lição, sendo esta a última lição dessa série de estudos, Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E em cada lição nós tivemos experiências maravilhosas para a nossa vida, exemplos de homens de Deus. E hoje nós vamos ter o ícone da Bíblia, daquela época, para a nossa época, chamado Abacuque. Quando a adversidade são os tempos difíceis. Acho que nós estamos passando por esses tempos difíceis desde março. Já estamos no final do ano, 21 já está chegando. Mas graças a Deus Ele tem nos ajudado. Interessante que antes dessa pandemia nós estudamos sobre tratamento bíblico, ansiedade e depressão, porque essa pandemia tem trazido ansiedade, tem trazido depressão. E no início da pandemia estudamos esperança em tempos de quarentena. E depois, para o ano que vem, a proposta é recomeçar. Um grande desafio. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos falar agora, então, sobre a experiência de Abacuque, que nós podemos aprender com Abacuque. Como nos dias de hoje, nossa vida mudou. De repente, tudo mudou. As empresas estão sentindo consequências, né, dessa pandemia, de lockdowns, de restrições. Nós estamos sentindo, as crianças, os empregados, muito perderam seus empregos por conta disso. As pessoas muitas estão dentro de casa, não saem, outros saem sim, mas com cuidado, mas tudo muito com restrição. Então tudo mudou. Infelizmente, muitas pessoas tendo a vida ceifada por conta dessa pandemia. No tempo de Abacuque, que era de Judá, ele também via assim uma calamidade que vem do latim, né? É um desastre público. Então o povo ali de Israel, Judá, estava enfrentando uma calamidade. O povo corrupto, idólatra, totalmente ao contrário da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida deles. E Abacuque via a isso tudo e se entristecia. Os juízes não eram justos, a justiça não era feita porque eles eram comprados. Muitos ficavam sem receber aquilo que mereciam, as crianças sofriam, fome, violência. Interessante que no hebraico a palavra violência, ela tem uma conotação assim muito forte. E o doutor Rodrigo, o qual eu sempre assisto e admiro muito, o doutor e pastor Rodrigo, ele enfatiza, né, como em Abacuque, quando fala de violência, é aquela violência recheada de crueldade. Toda violência, né, tem um quê de crueldade, mas assim, uma violência recheada de crueldade, aquela violência que traz consigo aquela violência que culmina em sangue, em derramamento de sangue. Então tem uma conotação assim muito forte. Vamos entender então o que é Abacuque, um dos 12 profetas menores. Não é que Abacuque tenha sido um profeta assim de pouca importância, de pouca relevância. Não, profeta menor porque seus escritos são poucos, são 3 capítulos em seu livro. Por isso que é um profeta menor. São 3 capítulos, porém de mensagem assim exponencial, uma mensagem grandiosa, uma mensagem tremenda
para os seus dias e para os dias de hoje. Então nós podemos ver com Abacuque que nós também enfrentamos tudo isso. Justiça comprada, infelizmente no Rio de Janeiro, governador, prefeito, todos à mercê da justiça por conta de infidelidade ao cargo, por conta de infidelidade ao povo. E tantos outros, né? Violência, doenças, hospitais assim precários para atender a demanda do povo. É triste, o estado que nós vivemos também é muito triste. Porém, Abacuque, ele conversou com Deus, houve um diálogo ali entre Abacuque e Deus, porque num diálogo um fala, enquanto isso outro ouve, e depois existe uma resposta, não é isso? E Abacuque conversou com Deus, ele abriu o seu coração, ele se desabafou e depois ele ouviu o que Deus tinha para falar com ele. Interessante que no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Esse versículo, essa oração aqui, o justo viverá pela fé, ela inspirou Paulo também. Paulo, lá já num tempo tão distante, no Novo Testamento, diz que o justo viverá da fé. Esse versículo também, que fez uma metanoia em Martinho Lutero, né, que culminou nas 95 teses, fez assim uma mudança de mente em Martinho Lutero e em todos que creem na palavra de Deus. Nós vamos ler o texto base que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19, para então entendermos o que cada versículo desse quer dizer. Abacuque 3, 17 e 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé, mas dessa fé nós vamos falar daqui a pouco. Então Isaías viveu momentos de incerteza, só que quando ele conversou com Deus e ele ouviu a voz de Deus, ele trocou, foi substituído a incerteza por adoração, ele adorou a Deus, ele exaltou o nome de Deus, tá? Trocou-se a angústia, a ansiedade pela segurança. Que segurança sou de Jesus, não é isso? E ele também era uma pessoa de um senso de justiça incrível. Então ele estava muito satisfeito com tudo o que estava acontecendo, com tudo que estava assim, totalmente contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que Deus esperava do povo. Deus também estava decepcionado com o povo, por isso que eles sofreriam danos gravíssimos por conta dessa rebeldia. Mas em tempos de incertezas, em tempos de pandemia, infelizmente em tempos de muitos óbitos, né? Até mesmo de pessoas que nós conhecemos ou não conhecemos, é muito triste. O autor nos dá aqui várias referências bíblicas, e uma delas se encontra em Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos que eu sabei que eu sou Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o ontem, o hoje e o eternamente. Então nós precisamos também confiar nesse Deus. Então vamos aí para essa série, né? No caso são 3. É uma sequência de 3 locuções conjuntivas, concessivas,
que são usadas em orações subordinadas. Ainda que é uma concessão, ou seja, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. A figueira tem um símbolo de prosperidade, de segurança. Os figos, frutos da figueira, são remédios para a úlcera. Os apóstolos, os profetas, eles indicavam, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, quando Deus pediu para que Isaías falasse para Ezequias a organizar a sua casa, senão ele morreria, então ele orou e na mesma hora Isaías voltou a mando de Deus, dizendo que ele teria então mais anos de vida. Então pediu para que ele fizesse uma pasta, né, de figos e colocasse nas suas chagas, nas suas feridas, que ele ficaria sarado. Também o óleo, né, usado para unção, usado também para colocar em ferimentos, em lesões, era usado também para colocar no nariz das ovelhas, né, muito sensíveis, enfim. As flores geram frutos. Toda árvore, aqui na minha casa tem muitas árvores, tem pé de manga, então a gente percebe que quando vai chegando o tempo dela cumprir a sua missão de frutificar, as flores aparecem e depois vêm os frutos. Isso é muito lindo. A natureza, ela nos dá vários exemplos. A natureza, ela nos ensina muito. E a natureza é linda porque ela não peca. Infelizmente, ela sofre as consequências do pecado. A figueira no Novo Testamento foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual. Tanto é que em Mateus e em outras referências bíblicas, quando Jesus foi a uma figueira e viu que ela não tinha nada para oferecer, Jesus a amaldiçoara e então ela se secou. Nós somos de Cristo. Que frutos nós temos oferecido para a glória de Cristo? Se de Jesus olhar para nós, ele vai nos ver uma árvore seca, uma árvore frondosa, com frutos bons, com frutos ruins. Se fôssemos frutos, nossos frutos, nós seríamos selecionados, seríamos deixados para lá. Então, como Deus nos vê? Como vai a sua produção de frutos para Jesus? Saiba que ainda que a sua figueira não esteja florescendo, continue crendo e Deus vai honrar a sua fé. Na segunda concessão, ainda que falhe o produto da oliveira. A oliveira era nativa da Palestina e muito comum ali, quando o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. O fruto da oliveira é a azeitona, tão deliciosa, né? Da qual se produz o azeite, que serve para unção, como nós já falamos aqui, né? No Novo Testamento se fala muito em azeite. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Olha que coisa linda, né? Daí se associa à cura, à saúde, à longevidade. Podemos dizer, ainda que falhe a saúde, todavia podemos confiar em Deus. Irmãos, nessa pandemia, quantos foram curados? Ontem mesmo foi apresentada uma reportagem de uma senhora, ou de um senhor de 101 anos, não me falha a memória, que recebeu alta do hospital. Esse idoso, essa idosa foram curados da Covid e tantos outros. Quantos curados de Covid, quantos curados de câncer, quantos curados de diabetes, seja que doença for, outros não, infelizmente. Porém, mas não podemos perder a nossa esperança, o nosso foco em Deus. Deus já curou a nossa alma por nos dar o perdão e a vida eterna
por meio de Jesus. Então também nós precisamos associar esse tipo de cura, não só a cura física, mas a cura espiritual, que é a cura mais importante. Não é isso? É muito bom gozar de uma saúde plena em todos os sentidos, em todas as esferas, mas se não tivermos a saúde espiritual, a saúde física é só para esse plano Cronos. Mas quando sairmos desse plano Cronos, a saúde física não mais vai existir. Pelo contrário, se cessou é porque houve algum problema. E como vai ficar na eternidade? E os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levada como despojo, e o povo ficaria em completa pobreza e miséria. Por quê? Da onde eles tirariam o sustento? O leite para as crianças, de repente a carne, como eles venderiam, como eles ganhariam seu dinheiro, sua renda. Assim como nós vemos no Nordeste, quando há aquela seca, o chão chega a rachar e nós vemos ali os restos mortais de bois, de vacas, mortos pela sede, pela fome. Gente, isso é muito triste, isso é muito cruel. Então, assim, as crianças padeceriam fome, os pais não teriam o que oferecer para seus filhos. Foi isso que Abacuque profetizou, foi isso que Deus profetizara, foi isso que Deus avisara Abacuque do que iria acontecer. Aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus. Ainda que os nossos currais não houvesse mais o gado e o trigo faltasse, o melhor alimento ainda seria a fé. Irmão, se não fosse a fé, nós não estaríamos mais aqui. Mas o pastor Rodrigo também ensina, lá na etimologia da palavra fé, lá no hebraico, que é o emuná, é uma fé, não só essa fé de você conseguir vitórias, mas é uma fé que vai além, é uma fé que transcende, que é uma fé que transpõe um querer, é uma fé de rendição, é uma fé de entrega, uma fé de confiança que, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a pandemia esteja aí, graças a Deus, eu louvo ao meu Deus, porque na minha família ninguém contraiu a Covid. E eu espero em Deus que nós terminemos o ano, que nós comecemos o ano que vem, que nós vivamos o ano que vem sem Covid. Para a glória de Deus, eu creio nisso. Muitos não contraíram, mas infelizmente outros contraíram. Muitos conseguiram ter o seu querido de volta em casa. Muitos não, muitos perderam para a Covid, muitos perderam para essa batalha. Precisamos confiar que Deus está conosco. Deus é o nosso Emanuel. E aí vem agora uma conjunção coordenativa. Uma conjunção que dá a ideia de contraste. Ainda que aconteça isso tudo, ainda que venha assim uma calamidade pública, todavia, porém, contudo, entretanto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele exultou, ele provou o seu amor a Deus. Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus, não é isso? Lógico que nós oramos, nós pedimos, nós cremos que Deus vai nos dar a vitória, como Ele já nos tem dado a vitória. Mas precisamos ter o quê? Fé. Crer no nosso Deus, que é o único verdadeiro Senhor, que não existe outro. É só Ele e Ele só. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Depois que os babilônicos passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor. Destruiriam as construções, saqueariam os tesouros
e devastariam lavouras e pomares. Por consequência, a economia iria ao caos e não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria sentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Abacuque, é lógico, irmãos, que em meio a tanta desgraça, nós temos aí violência, feminicídio, tantos homicídios, por tantos motivos. Nós temos aí tantos tipos de violência, discriminações, invejas, enfim. Mas Deus está ao nosso lado. Deus não nos desampara. Deus não deixa os seus servos. Os seus servos estão na palma de suas mãos e nós precisamos confiar nisso. Então nós não vamos oferecer culto de ação de graças por uma pessoa que se vai, ou por Covid, ou seja, pelo que for. Lógico que não. Não queremos isso, nós temos fé em Deus, que Deus tem nos protegido. Só que a nossa fé precisa existir, a nossa fé precisa estar firmada em Deus. E Abacuque nos dá a receita para nos alegrarmos. Ele sabia o que aconteceria. Toda a terra seria devastada, porém ele tinha certeza que Deus estava no controle. Ou seja, a mesma terra que estava sendo, que seria devastada, depois ela voltaria a produzir frutos melhores, que seriam frutos abençoados, frutos assim de corações sinceros, corações voltados para Deus. A nossa alegria deve ser independente das adversidades em que estamos vivendo. Então, essa alegria de Abacuque, essa fé de Abacuque, foi uma fé, uma alegria paradoxal. Ou seja, em meio àquilo tudo, não foi uma alegria, uma exultação a Deus devido às consequências, às circunstâncias. Mas, apesar de tudo, ele estava ali louvando ao Senhor. É uma fé, é uma alegria paradoxal. Nós precisamos testemunhar para o mundo que a pandemia está aí, mas que nós cremos em Deus. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, na minha família, ao longo dessa crise aí da pandemia, mas quantas maravilhas Deus tem feito na minha família. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Tenho certeza que na sua vida, na sua família também. Não perca a fé, não desista, continue. Ainda que demore, entre aspas, porque para nós pode até ser que esteja demorando, mas Deus não está limitado a esse plano Cronos. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Então tudo acontece no seu momento certo. Se o homem não se precipitar, então nós precisamos confiar em Deus. Mesmo que no meio da ruína absoluta e da fome abjeta que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Aí isso nos remete também ao que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que ele sabia estar abatido, que ele sabia passar por momentos de alargados, de prosperidade, de fartura, mas também que ele estava preparado a passar necessidades, a padecer necessidades. Por quê? Ele podia tudo naquilo que o fortalecia. A graça de Deus o bastava. A graça de Deus nos basta. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, declara sua fé, falando que nada o faria abandonar Deus. Nada pode, né, irmãos? Nós somos de Deus. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz de Deus e nós o conhecemos e que nós estamos nas suas mãos. Então, nós não saímos de suas mãos. As dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis.
Como você tem enfrentado as adversidades no dia a dia? Como tem sido o seu comportamento ao longo desse 2020 pandêmico? Em meio às adversidades, Deus tem sido alvo da sua confiança? Você tem confiado em Deus ou você está perdendo a sua fé? Muitos têm como motivo de alegria coisas pessoais, bens materiais ou situações. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Nós precisamos nos alegrar em Jesus. É lógico que as circunstâncias trazem alegria. Família toda junta, toda reunida no Natal, não é isso? No Ano Novo. Lógico, com certeza. Vamos orar para que isso aconteça sempre. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Querido, que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê a sua paz. Que o Espírito de Deus esteja conosco, que os anjos nos protejam e que tenhamos sempre a fé perfeita em Deus, a fé que Ele merece. Em nome de Jesus. Amém.